Vejam só, que maravilha imaginar todos os poderosos profanados. Me deliciei com o relato. Gostei da profanação dos reis e clérigos. Mais profanados eram os camponeses que viam seus filhos morrendo de fome graças à grave crise alimentar durante o reinado de Luís XVI. Ó, esse já parece que entende um pouquinho mais. Ah, não existe nada mais primitivo do que a igreja ou qualquer religião. De graça. Ah, essa é melhor. Marden Caleb. A Inquisição matou e torturou 40% da população da Europa. Nós postamos aqui no canal 2 vídeos que muitas pessoas consideraram interessantes, um que complementava o outro, sobre as profanações que ocorreram na Basílica de Saint-Denis, mausoléu dos reis da França, durante a Revolução Francesa, em 1793. Se você não assistiu, os links para o vídeo estão aqui na descrição. Lá eu conto, com base em fontes escritas por pessoas que assistiram às profanações, alguns relatos até macabros de túmulos dos reis, rainhas e príncipes da França de todas as épocas, desde o surgimento da França, que foram, de modo até macabro, profanados pelos revolucionários, pelo ódio que eles dedicavam a estes reis do passado, mais do que os considerando como culpados pelas mazelas da população, estavam ali ideologizados, formados naquele ódio por tudo aquilo que veio antes e pela vontade de fazer algo novo, que apagasse de uma maneira tão brutal e nojenta a história do seu país. E, claro, a maior parte das pessoas assistindo a esses vídeos teve a natural indignação ante essa atitude dos revolucionários, mas também houve muitas pessoas que, pelos comentários, vocês verão, foram devidamente doutrinadas a não compreender nada do que se trata da história, a história da França, o Antigo Regime, a Revolução, e que mais ainda tem uma visão torta do que é a vida humana, do que é o futuro, do que é o ideal, de como lutar por algo melhor. Gostaria de comentar alguns comentários aqui com vocês para vocês verem o grau mesmo de doutrinação. E quando eu falo aqui doutrinação, pessoal, não estou simplesmente repetindo um chavão que a direita repete ad nauseam por aí. É simplesmente o reconhecimento de que essas pessoas, como todos nós, formados no ensino público, no ensino regular, público ou privado, essas pessoas, elas receberam uma doutrina que ignora completamente as particularidades de cada época, as particularidades dos indivíduos envolvidos em cada época, e que simplesmente delimitam em uma visão maniqueísta, com tintas até religiosas, porque toda ideologia, no fundo, uma religião civil, uma religião política, pintam com uma divisão religiosa o bem e o mal, de modo que tudo que é favorável à revolução é bom, mesmo que mexa com os mais profundos sentimentos, né, de repugnância que todo ser humano deve ter. Vejam só, o primeiro comentário do Túlio César. Ele disse assim, que maravilha imaginar todos os poderosos profanados. Me deliciei com o relato. Esse é o tipo de gente que defende a Revolução Francesa. Não há nem o que comentar, me deliciei com o relato. Aí outra pessoa falou assim, a Revolução Francesa pode ter sido um episódio sangrento da história da humanidade, mas foi necessária. Muitas das liberdades que você goza hoje foram graças, não sei, a estes ideais. Ou seja, a pessoa ela não consegue refletir. As profanações em Saint-Denis aconteceram no contexto do terror, em que pelo menos 120 pessoas morriam por dia em Paris, somente em Paris. E nobres apenas? Não! Durante a Revolução, se reclamasse na fila da padaria que o pão estava caro, essa pessoa era presa por inimiga da Revolução. Não era um nobre que estava ali na fila
Era um homem, era uma mulher, era um velho comum do povo, que era inimigo da revolução porque reclamou do preço do pão. Então, que liberdade que pode ter sido germinada de um terror que matou pelo menos 200 mil pessoas na guilhotina em cerca de 3, 4 anos. Fantástico momento da humanidade que, pese o ar repugnado do apresentador, exorcizou o passado, o modelo, e foi um verdadeiro salto qualitativo nas ideias com o iluminismo. Semente da dignidade e dimensão de cada homem. Oxalá esses ideais ainda perdurassem hoje. É mesmo? Você gostaria que o ideal dos profanadores existisse ainda hoje? Que existisse uma guilhotina na praça da sua cidade, executando todos os que fossem contra essas liberdades, esses ideais? É isso que você quer. É isso que você quer. Vejam, você que percebe o quanto essas pessoas que estão dizendo isso têm deformações assim, intelectuais muito grandes. Veja a imensa contradição. Ela não consegue ver a contradição entre a ideia de dignidade do homem em um contexto em que corpos de pessoas mortas há séculos eram vandalizadas como lixo. Essa pessoa acha que essas duas coisas se conciliam. Vejam o grau de deformação intelectual. Aqui, vejam, não é culpa dela. Ela foi formada para ver as coisas assim, de um modo maquiavélico, pelo qual os fins justificam os meios, sendo que os fins, ou seja, a dignidade do homem, são absolutamente opostos aos meios, no caso, atos como este. Mas a pessoa não consegue ver isso, ela não consegue ver a contradição, ela não consegue ver a evidente exclusão de uma coisa em relação à outra. Esse aqui é interessantíssimo. Pois é, né? Tanto ódio surgiu de maneira gratuita, quantos e quantos participaram desse ato se sentiram desamparados por essa mesma igreja por anos e anos. Olha, isso que eu não vou nem comentar, porque essa pessoa não tem a menor ideia de que a igreja, até aquela época, era simplesmente a única instituição, era a instituição a cuidar de simplesmente todas as obras de caridade da Europa Católica. Mas, enfim, não vou entrar nisso aqui. O que esses reis e nobres fizeram pelos camponeses? Ou estava tudo ótimo por lá e a Revolução Francesa foi somente uma mudança de eixo do poder? O que esses reis e nobres fizeram pelos camponeses? Eu te pergunto. Que reis são esses? Você está falando que todos eles oprimiram os camponeses. Mas me diga, então, me fale, por que o rei Luís VIII merecia a profanação? Me diga em que o rei Francisco I prejudicou os camponeses. Me fale em que Hugo Capeto, Roberto II, Henrique I, Filipe I, Luís VI, Luís VII, Filipe II, Luís VIII, São Luís, Filipe III, Filipe IV, Luís X oprimiram o povo francês. Você não sabe, você é ignorante. Você foi doutrinado, você foi adestrado para pensar que durante 1000 anos, sei lá, ou mais, antes da Revolução Francesa, se tratou de uma época de opressão. E que tudo isso estourou em 1789 e tudo que aconteceu depois está justificado. Mas você não conhece a história. Você não sabe quem são os indivíduos, você não sabe quem foram as pessoas, quem foram os governantes, quem foram os nobres. Me fale o nome de um nobre francês que mereceu ser executado. Você não sabe, porque você acha que sabe. Porque o seu professor de história, que também é muito provavelmente um ignorante, que nunca leu um livro sobre a Revolução Francesa, leu simplesmente as apostilas, provavelmente da faculdade, e leu os livros didáticos que o fizeram ensinar essa visão torta a respeito do antigo regime da Revolução, não sabem apontar o nome de um indivíduo. Talvez sabe falar lá do Rei Sol que construiu Versalhes. Ok, um reinado de 70 anos. Luís XIV, nós tratamos da profanação dele, do que aconteceu com o corpo dele no segundo vídeo. Me fale do reinado de Luís XIV, além do Palácio de Versalhes. É um rei a ser aplaudido? Eu digo que, de todo, não. Há muitos erros no reinado dele, muitos dos quais ele se arrependeu no leito de morte. As guerras que ele promoveu fizeram, de fato, a França sangrar.
Ele se arrependeu no leito de morte. Mas tiremos Luís XIV, o pai dele, Luís XIII, amado pelo povo francês, Luís o Justo. O avô, Henrique IV, adorado pelos franceses do seu tempo. Um rei até com o qual eu não simpatizo por outras razões, mas que dizia que o grande objetivo dele é que todo domingo tivesse uma galinha na panela de cada família francesa. Mas você não sabe nada disso. Você sabe o que o seu professor de história te ensinou e ele também não sabe. O Aldo falou: gostei da profanação dos reis e clérigos, povo nojento que fez a população sofrer. Que povo? Esse povo nojento? Os reis. Me fale em que foi tão prejudicial à população o rei Luís XVI, que foi o rei aguilhotinado durante a Revolução. Um homem extremamente bem intencionado. Mal assessorado, é verdade, mas que queria o melhor para o seu povo. Me diga em que, não sei, o rei Carlos VII prejudicou o povo francês? Me fale das opressões que o rei Felipe V, também profanado, infringiu ao seu povo? Você não os conhece. Você acha que conhece, mas não conhece. Mais profanados eram os camponeses que viam seus filhos morrendo de fome graças à grave crise alimentar durante o reinado de Luís XVI. Olha, esse já parece que entende um pouquinho mais, não é? Vendo sua família passando fome, ao mesmo tempo vendo a gastança perdulária e festeira da corte francesa. Eram pessoas guiadas não por desejos baixos, mas pelo desejo de conseguirem sua justiça através da punção de seus algozes. É a ideia, né? Que algozes? Vamos supor, Luís XVI seria um péssimo rei. Tudo bem. As pessoas passaram fome por causa dele, o que não é verdade. Era um bom rei. Despreparado, talvez, mas muito bem intencionado. Era um homem bom. Mas o que Isabela de Aragão tinha a ver com isso? O que Luísa de Saboia, mãe do rei Francisco I, tinha a ver com o sofrimento da família francesa na década de 1790, sendo que ela morreu 250 anos antes? Agora eu falo com uma pessoa que percebe o quão loucas estão essas pessoas que fazem esses comentários. Elas não entendem nada, elas não conseguem perceber as contradições do que elas afirmam e a sua própria ignorância. Elas simplesmente repetem chavões que elas aprenderam na escola. Pedro Silva, esse comentário aqui eu achei sensacional. Os revolucionários depredaram pouco ainda. Se o rei tiver que tacar fogo numa família de trabalhadores só para acabar com o tédio, ele vai fazer rindo. E tudo em nome de Deus ainda. Ele está falando assim, ó, o rei que tacar fogo numa família de trabalhadores só para acabar com o tédio vai fazer rindo. Pedro, você está confundindo os reis da França com Fidel Castro, com os ditadores comunistas, que talvez você aplauda. Suponho. Talvez você está confundindo os governantes da França do antigo regime, que cometeram vários erros, inclusive eu, como católico, digo que eles cometeram vários erros em relação à igreja, os reis, principalmente Bourbons. Mas será que isso aí que você está afirmando deles não seria mais cabível a talvez governantes que você aplauda? Você não sabe o que é o antigo regime, meu caro. Isso que você replicou é simplesmente um chavão que você aprendeu da escola de que um rei podia fazer o que quisesse, ignorando, por exemplo, na França, as leis fundamentais do reino, acumuladas desde o século V, que colocavam uma série de balizas, sim, ao poder do rei. Ignorando os costumes regionais que os reis eram obrigados a respeitar. Quando Luís XIV conquistou a Alsácia, por exemplo, e os seus ministros quiseram que ele implementasse lá determinado regulamento que valia para o reino da França, ele falou, não, nós temos que respeitar os costumes, as leis tradicionais da Alsácia. Quando um rei ia se deslocar de uma cidade para outra, ele tinha que pedir autorização do burgomestre. Você sabia disso? Não sabia. O Robson, colocando assim, parece que a profanação dos corpos dos reis não tem justificativa. Ora, foram séculos de luxúria monárquica, mantida pela pobreza da maioria da população francesa. Séculos de luxúria. Tudo bem,
Existem luxúria por vezes é usado como sinônimo de luxo. Não é o mais usual, mas ok. É o que eu já disse. Séculos. Me fale então sobre em que medida a luxúria dos Valois do século XVI, Francisco I, Henrique II, Francisco II, Carlos IX, Henrique III, mantiveram a população francesa na pobreza. Não sabe, né, meu caro? Não sabe. Ah, essa é melhor. Marden Caleb. A Inquisição matou e torturou 40% da população da Europa. No... Na Europa, os mortos da Inquisição, pessoal, eles estão insepultos, porque não tem lugar para sepultar tanta gente. 40% da população da Europa foi morta e torturada pela Inquisição. Né? Não sei se a pessoa está misturando aqui o inglês com o francês. Vive la Revolution! Liberdade, igualdade, fraternidade. Lindo, lindo. Último. Engraçado que para alguns a Revolução Francesa foi destruição, mas a destruição do dia 8 aqui em Brasília foi protesto. Não, para mim foi destruição também. Ah, não existe nada mais primitivo do que a igreja ou qualquer religião. De graça, né? Em todo caso, fico do lado dos revolucionários, jamais do lado da igreja ou reis e rainhas ou elite conservadora. Vocês sabem o que eles chamam de elite conservadora, é todo mundo que não pensa igual a eles, né? Então tome cuidado com essa pessoa aí, porque se vier a revolução, você sabe qual que será o seu fim nas mãos dela. Até mais.